Olá, meus amores, boa noite, sejam bem-vindas ao nosso encontro semanal, a nossa live terapia do luto. Hoje nós vamos falar sobre o luto, um contínuo aprender a viver. Vivenciar um luto é reaprender a viver, é aprender a viver novamente, aprender a viver na dor, aprender a viver na saudade, né, com a falta daquela pessoa que tanto amamos. Mas é um viver necessário. Então vamos falar aí de diversas formas que temos de continuar aprendendo a viver. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se essa notificação já chegou aqui para o Facebook. Boa noite, Elisete. Seja bem-vinda. Um beijo grande para você. Esperar aparecer aqui, a gente já vai começar a compartilhar, esperar as meninas chegarem. Eu sei que cada pessoa tem um jeitinho especial e único de aprender a viver novamente, aprender a seguir, a trilhar esse caminho do luto. Então, eu gostaria de falar que esse aprender a viver é algo que nos faz evoluir, que nos faz pensar, que nos faz sair daquela zona de conforto, né, que nós temos. Então, reaprender a viver, aprender a continuar vivendo, a viver na saudade, tudo isso é algo que nos tira dessa zona de conforto, né, e é necessário para que a gente possa seguir em frente nessa caminhada. A André já chegou aqui. Liberar para ela entrar. E a minha notificação ainda não apareceu aqui, não. Às vezes demora um pouquinho, né? E aí as pessoas demoram um pouquinho mais para entrar. Então, você já consegue compartilhar. Boa noite, Andréia. Boa noite. Elas estão entrando aos pouquinhos. Vocês? Tudo bem aqui. Tô vendo se já apareceu aqui o compartilhamento. Não me avisou, Michele. Não, né? Eu entrei na página da Resoluto e cliquei. Boa noite, gente. Quem está entrando aí é a Elisete, Tereza, né? Boa noite, gente. Tereza. Sejam bem-vindas. Eu entrei na página da Resoluto. Baixar aqui, peraí. Eu coloco aqui para conseguir ler todas as mensagens, né? Fica maior. E aí eu vou compartilhando também com as pessoas, né? Nos grupos de luto, o nosso conteúdo. E eu fico feliz que cada vez mais esse nosso conteúdo vai chegando nas pessoas, vai atingindo novas cidades. A gente sabe que sempre tem uma pessoa nova vivenciando o luto, então é muito gratificante quando a gente vê que pode ajudar alguém. E é claro que tudo isso que a gente faz tem um retorno, né? Na Bíblia já diz, doar, né, e receberás. Doar e receberás. Então, a gente está aqui doando o nosso amor, doando o nosso tempo, nosso conhecimento, nosso aprendizado, nossa experiência. E é claro que um dia vai aparecer alguém para doar algo para a gente aqui, né? E eu fico muito feliz, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma moça que, por sinal, ela estudou junto com meu filho e hoje ela já está uma moça linda, formada, e ela tem uma agência de marketing, né? E ela procurou para que ela possa aí nos ajudar na questão da divulgação, né? Os nossos posts, reels, né? Tudo que a gente faz. Então, de forma voluntária, ela vai aí nos ajudar nesse trabalho. Então, a gente doa, né, com muito amor e é claro que a gente vai estar recebendo por isso, né? Na hora certa, a gente recebe o nosso prêmio, vamos dizer assim. Na verdade é um prêmio mesmo, né, Michele? Porque isso é gratificante a gente saber que está ajudando, que tem pessoas que querem compartilhar, que nem eu vejo os posts que eu coloco lá, a Margarida, ela compartilha muito, né? E não é só ela, tem várias pessoas. Isso quer dizer que o conteúdo é bom e que ajuda, né, a motivar todas as mães, né, filhas, esposas, né, que estão aí,
Porque a gente, que nem eu falo sempre, a gente procura colocar uma coisa para motivar, né? Porque eu não vou colocar umas coisas que vocês já sabem, que vocês já sentem, né? A gente não precisa disso nesse momento. A gente precisa de motivação para a gente continuar nossa caminhada, né? De sobrevivência nesse processo que é tão demorado. E, então, eu fico feliz, né? Por você ter contado isso e por eu ter visto, ou como eu vejo sempre quando eu entro no Facebook, as pessoas compartilhando e comentando, né, sobre o post. É muito gratificante. Sim, exatamente. É porque a gente não tem aquela visão profissional, né, Andréia? A gente faz, a gente sabe do Não. conteúdo, a gente sabe o que é importante dizer, o que é importante colocar aqui. Mas a pessoa que vem, né, de uma agência de marketing, ela tem aquela visão mais de fazer algo mais atrativo, né? De realmente Verdade. fazer algo que faça diferença nesse sentido. Então, eu sou grata a Deus por isso, né? Grata também a Natália que me procurou hoje. Na hora que eu recebi a mensagem dela, eu até chorei, né? Porque a gente faz tudo com tanto amor e a gente vê que tem alguém ali que também pode doar um pouquinho do que ela tem, do conhecimento que ela tem, do que ela faz, para ajudar a divulgar nosso trabalho. Então, estou muito feliz mesmo. E isso é uma vitória nossa, né? Com certeza. Com certeza. Méritos, né? Isso, E exatamente. hoje o tema é bem interessante, né? Esse tema eu escolhi porque, assim, a gente tem que ter uma visão do luto diferente do que a gente está acostumada a falar aqui, né, sempre. O luto é um contínuo aprender a viver, porque a gente começa a viver uma outra vida, né? A gente não vive mais aquela, porque esse processo bagunça a nossa vida toda, né? O que ela faz, né? A gente não é mais a mesma, a nossa vida não é mais a mesma. Então, por quê? Porque uma pessoa importante já não está mais aqui. Então, por isso que o processo de luto, ele é um reinventar-se, né? É reconhecer, é um autoconhecimento, porque agora você vai viver um novo universo, né? E uma nova vida. Então, o luto está aí para a gente aprender a viver de novo, né? Só que dessa vez diferente. Eu separei uma frasezinha aqui do livro que eu estou lendo, que eu achei super interessante. Eu vou ler aqui porque não deu tempo de eu escrever, né? Ó, o luto pode ser um fardo, mas também uma âncora. Você se acostuma com o peso, com o modo como ele o mantém no lugar. Entenderam? Então, assim, a gente é um fardo, pode ser sim, mas também o luto é uma âncora, porque ele está segurando a gente a continuar vivendo por aquele que a gente amou e ama, vai amar sempre. Então, achei super interessante essa frase, que veio até combinar com o tema de hoje. Sim, exatamente, Andréia. E é o que eu falei aqui no comecinho, né? Todas as pessoas acabam encontrando o seu próprio jeito, a sua própria maneira de continuar a viver. E, claro, é um aprendizado, porque ninguém aprendeu a viver no luto. Isso é algo que ninguém nos ensina, muito pelo contrário. A gente vê que hoje as pessoas têm medo de falar de luto, medo de falar de morte, e ninguém fala. E aí ela chega. Chega a morte, chega o luto. E o que fazer? Como lidar com isso? O que dizer, né? Então, essa cultura, esse aprendizado, essa educação que deveria, né, ser ensinado para nós, ela não acontece. E aí cada pessoa vai processando do seu jeito, a sua maneira, com muitos erros, também muitos acertos, né? Mas primeiro a gente mais erra do que acerta. E dentro desse trabalho que a gente faz, é trazer para você aí uma oportunidade de observar melhor e errar menos. Porque quanto menos você errar nessa caminhada, mais rápido você vai sair dessa dor, desse sofrimento. Porque é isso que acontece. A gente vai diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento, e aí consegue continuar, né, dando um passinho de cada vez, um dia por vez. Mas quando essa dor é muito grande, dificulta o caminhar, né, Andréia?
Então, Verdade. cada pessoa vai construindo aí a sua maneira, a sua forma de continuar vivendo. E isso é um aprendizado eterno. Não existe aí um momento que você vai falar, eu já aprendi tudo, já finalizei, né? Todo o meu aprendizado no luto e agora eu tô 100%. Não é assim, infelizmente não é assim. A vida não vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas por você e por ele, aceite esse desafio. Aceite o desafio, aceite, quem sabe, né? Você tendo novos sentidos, você dando novos sentidos à sua vida, isso vai te ajudar também a caminhar. Porque é um desafio você sobreviver num momento desse, né? A gente acha que não vai conseguir, mas nós conseguimos sim. Lógico, com ajuda. Ninguém sai de um processo desse sem ajuda, ou profissional, ou uma terapia, ou uma conversa, ou a família, né, que é importante participar, mas consegue sim. É um desafio que a gente vai ter que aceitar para continuar vivendo. E esse aprendizado contínuo, se a gente olhar, o que é um aprendizado? Aprender. Quando a gente aprende, o que acontece? A gente teve uma evolução, né, no que a gente conhece, no que a gente sabe, uma evolução no luto, vem uma evolução emocional, vem uma evolução grande dentro de nós. Nós passamos a ver as coisas de uma outra maneira, a nossa percepção muda. Então, quando a gente fala que luto é transformação e evolução, é nesse sentido, de estarmos sempre aprendendo uma nova forma de continuar a viver. E cada um vai encontrar a sua forma. Claro, existem técnicas que vão te ajudar, e as mesmas técnicas que servem para mim, servem para você, servem para o outro, servem para a Andréia, serve. Você vai escolher aquela que você mais se adapta, que você mais gosta, que você tem mais afinidade e vai colocar em prática. Dentro do trabalho que eu estou construindo, de fazer um guia, de fazer, né? É como se fosse um trabalho de coaching, realmente, de guiar as pessoas no processo de luto. A gente não está falando em guiar na vida, mas a gente está falando em guiar nas emoções. A minha emoção no luto, a minha tristeza, é igual à tristeza da Andréia, é igual à tristeza da Fernanda, é igual à tristeza da Elisete. Tenho tristeza no luto. Tem dias que a minha intensidade de tristeza vai estar maior, da Andréia vai estar menor. E no outro dia, da Andréia vai estar maior e a minha vai estar menor. Mas tristeza é tristeza, saudade é saudade, dor é dor. Então, o que a gente tem que aprender é a lidar com essas emoções. E como sair dessas emoções que estão ali nos prendendo naquele momento, prolongando aquele momento de dor, prolongando o momento de tristeza. Então, dentro desse guia, que vai ser mais um processo mesmo de coaching, com acompanhamento, com ações que você tem que colocar em prática. Então, demorou um pouco para eu, né, para eu conseguir construir tudo isso dentro da minha mente, mas eu entendi que não existe um guia para o luto, mas existe um guia para as emoções. E o que é o luto? Além de um estado emocional onde a gente acessa diversas emoções e a gente não sabe lidar com elas. Então, ele está sendo preparado com muito carinho, com muito amor. Acredito que esse ano ainda ele fique pronto. E aí a gente vai conseguir guiar as pessoas nesse processo. Guiar as pessoas no processo emocional. Lidar com as emoções do luto. Entender essas emoções e entender como sair dessa emoção que tanto machuca. Não é verdade? E aí, quando você sai dessa emoção que machuca, sai da tristeza, sai da dor, você está aprendendo o quê? A lidar, a viver novamente, a viver sem a dor. Porque a dor chegou, se instalou e nem pediu licença para você. Não é verdade? Ninguém pediu essa dor do luto, ninguém pediu esse sofrimento do luto, mas ele chegou e se instalou. E agora? Agora você precisa aprender a lidar com essas emoções. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar, de necessidade, é uma questão de dor. E é só você quem vai poder fazer isso. Então, tendo essa forma, esse guia, hoje eu estou triste, que técnica que eu uso, que método que eu uso? A minha tristeza vem porque eu ouvi alguém
falando algo que mexeu comigo. A minha tristeza foi por conta de um sonho. A minha tristeza aconteceu por conta de uma imaginação. Eu não sei de onde vem essa tristeza. Então, tudo isso vai ajudar a criar uma técnica específica para o que você está vivendo naquele momento. E aí vai ser muito mais fácil você se desconectar dessa emoção. O que acontece quando você se desconecta dessa emoção? Você se sente mais forte para dar o próximo passo. Porque nós ficamos travados no luto, e eu tenho certeza que você também fica travado no luto. Por quê? Porque você não consegue dar esse passo, porque a emoção te paralisa. E aí você fica olhando para aquela emoção sem saber o que fazer com ela. Você está até tentando processar aquela emoção, mas o que fazer com ela? Como lidar com essa emoção? Então é preciso realmente desse aprendizado para a gente lidar com essa emoção. E lidar com emoção é algo que ninguém também ensinou. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que ensina a gente a lidar com as emoções. Né? Eles ensinam do jeitinho deles, né? O que eles aprenderam com a vida. Então a gente percebe que isso é algo que precisa ser trabalhado em todos os seres humanos. Só que no momento do luto, é o momento onde todas as emoções funcionam e se ativam a todo momento. De manhã eu tô triste, passou uma hora eu tô deprimida, depois eu já tô sentindo saudade, em seguida eu começo a chorar, depois me dá um desespero. Quantas emoções diferentes uma pessoa em luto tem no dia? Muitas, várias, diversas. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente fica sufocado com tantas emoções ao mesmo tempo. Então esse aprender, ele é contínuo. Por que o tema de hoje foi esse? Né? É um contínuo aprender a viver, porque cada dia na vida da pessoa em luto é diferente. E você precisa aprender a lidar com cada dia diferente que vai acontecer na sua vida. Então você precisa estar preparado, ter as ferramentas certas, saber como lidar. Dá o desespero? Dá o desespero. De repente dá vontade de gritar e sair correndo? Sim, eu já senti essa vontade, você também já sentiu, tenho certeza. É um desespero que toma conta, mas o que fazer? A gente não sabe, a gente chora, a gente grita, a gente fica sentindo aquela dor até aquilo passar. Mas existem aí formas, né, para que a gente possa encurtar esse momento de desespero, de dor, de sofrimento. E é esse o aprendizado, né? Quando a gente fala em aprender a continuar a viver, é isso. E aí você vai reaprendendo também a se conectar com as emoções boas, a sentir um momento de alegria na sua vida e entender que não tem nada de errado com isso. Não é verdade, Andréia? As pessoas às vezes se culpam de se sentir alegres. De repente sair, assistir um show musical que você gosta, frequentar lugares que você também gosta, e aí você se sente mal, porque todo mundo fala, nossa, ela ainda está de luto e está aqui, sorrindo, como se aquela alegria impedisse você de sofrer, né? Mas ela é necessária nesse processo. Ninguém pode continuar infeliz para o resto da vida. Então, você vai aprender também a se conectar com esses momentos de alegria, de amor. Né? Para quem é viúvo ou viúva, se entregar um novo amor, quem sabe. Não que seja obrigatório, mas cada um fazendo o que faz bem para si. Se fizer bem para você um relacionamento, se aquilo vai te deixar mais feliz, mais animada, vai te dar força para seguir, que siga. Porque não tem certo e errado. Agora também, se a pessoa quiser se fechar e nunca mais quiser ter alguém, tá tudo certo. O importante é como ela se sente em relação a isso. Como você se sente em relação a isso. Né? Então, isso é muito importante. E você vai aprender a lidar com isso. A deixar algumas críticas de lado. Né? Não se importar tanto com essas críticas. Porque elas não te ajudam. Elas, de repente, estão aí apenas realmente para machucar você. Verdade. A gente não controla a nossa vida. Não, né? Mas a gente tem a plena capacidade de decidir como a gente vai viver. Então, eu acho que a
maioria se preocupa com os comentários, né, que as outras pessoas fazem, né, porque elas não estão passando por isso e acham que é fácil, né, a gente ficar de luto, aí tem um prazo para a gente sofrer e acabou. E a gente tem que se mostrar sempre forte, sempre... Não, a gente tem que fazer o que é melhor, desse jeito que você falou aí, né? E às vezes a pessoa fala assim, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo? Não é algo que exija seu esforço, né? Uma ocupação, né? A gente pode adquirir algumas habilidades para ajudar também, né? Tomar outras atitudes em relação ao processo de luto, né? Não deixar as pessoas interferirem nesse seu processo que é só seu, entendeu? E a gente mudar as atitudes em relação a isso, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente poder passar sem essa obrigação, né? De mostrar para outra pessoa uma coisa que você não está sentindo. E não é verdade. A gente tem que respeitar esse nosso momento. Nós temos que nos respeitar. Porque tem uma frase que diz assim, quando a gente já não é capaz de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não esqueçam disso. E isso faz muito sentido, Andréia, porque, na verdade, para que a situação mude, a gente precisa mudar de dentro para fora, né? Exatamente. Nada muda de fora para dentro, tudo de dentro para fora. Então, tudo somos nós, né? E dentro desse trabalho todo que eu venho fazendo, você vai aprender a olhar isso aí. O que está dentro do seu comando? O que depende apenas de você? Porque é o que depende de você que precisa ser trabalhado. O que depende do outro é o outro, né? Do mesmo jeito que o que ele faz não pode te ajudar, também não deve interferir. A gente tem que criar um escudo, uma barreira, e ali começar a se cuidar, tá? Começar a se cuidar, porque você é a única pessoa que vai transformar essa realidade, tá? Verdade, isso aí. Eu vi que a Rita entrou aqui, a Aninha entrou aqui. Oi, Aninha, boa noite. Que bom que vocês chegaram. Fernanda também, Silva, né? Fernanda Silva entrou? Que às vezes passa rápido aqui, eu vi. Então, eu vou começar a ler os comentários. Estou aqui terminando de compartilhar. E vou abrir os comentários aqui numa tela maior para a gente começar a falar um pouquinho dessa experiência, né? Desse viver. A Elisete. Eu sei que cada uma tem uma maneira de viver o dia a dia, né? Então, conta pra gente aí como é que vocês fazem, né? Porque olha o tema, né? O luto é um contínuo aprender a viver. O que vocês estão fazendo? Faz sentido essa frase para vocês? O que vocês estão fazendo para aprender, né, a viver de novo? Conta aí um pouquinho pra gente. E o que foi diferente, de repente, né, Andréia? Qual é o aprendizado novo? Né? Assim, por exemplo, eu sempre trabalhei muito, né, assim, o dia todo fora, né, muito corrido. Às vezes viajava, passava a semana fora, ia na segunda, voltava na sexta-feira. Então, assim, eu aprendi que, de repente, a gente precisa dar mais valor, né? Vivenciar mais com quem está aqui. Claro, e aí fica aquelas coisinhas na cabeça da gente, né? Se tivesse aqui, eu ia fazer diferente, eu podia ter feito diferente, mas eu também não quero me culpar e nem ficar me criticando em relação a isso. Porque tudo foi um aprendizado, né? E naquele momento eu dei o meu melhor, e o meu melhor foi aquilo. O meu melhor foi sair da minha casa, né, atrás de um trabalho, buscar um sustento e poder oferecer o melhor que eu podia para o meu filho em termos de escola, de educação e de tudo que ele precisasse. Então, naquele momento, é o que eu sabia fazer de melhor por ele, tá? E claro, ficar longe não foi uma opção, né?
mas foi necessário para que eu pudesse dar esse melhor. E hoje, claro, sabendo de tudo que aconteceu, eu poderia ter feito diferente? Sim. Mas naquela época eu não sabia, né, o que iria acontecer. Então, também não me julgo, não me culpo e não me condeno, né? Mas eu levo esse aprendizado para outras, né, pessoas que estão aqui na minha vida, tá? Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive e eu procuro, sim, não fazer a mesma coisa que antes, né? Ser um pouquinho diferente. Já vou começar a ler aqui. Elisete, boa noite. Sei que já disse boa noite, mas um beijo para você. Tereza, boa noite. Ana Paula Almeida, boa noite. Roseilda, ela colocou aqui, vocês são 10. Fernanda Costa, boa noite, maravilhosos. Boa noite, você também, maravilhosa. Ela só mandou um recadinho. Estou na escola, não vou conseguir acompanhar. Beijos e gratidão. Gratidão a você, Fernanda. A Rita, que muito tempo não aparece aqui. A Rita tá sumida. Chegou atrasada, mas a Rita estava aí mudando de casa, né, Rita? Na correria aí, a gente imagina como que é. Fernanda Silva, boa noite. Aninha, boa noite. Um grande beijo para você. Não chegou atrasada não, Fernanda. Ela colocou aqui, desculpa o atraso. Chegou atrasada não. Cheguei agora, fui comer algo antes que desmaiasse. Isso mesmo, come bonitinho, cuida, né, do corpo, da saúde, porque uma coisa importante dentro do processo de luto, além da gente cuidar do emocional, é cuidar também da nossa saúde, né? Não deixar de se alimentar, se nutrir aí, de repente até tomar umas vitaminas, porque o luto, ele mexe um pouquinho com o nosso processo cognitivo. Então, quando a gente toma uma vitamina, um complexo vitamínico, ajuda aí também na questão dos neurotransmissores, tá? Que é o que o cérebro. Paralisou a tela, Michele. Parou? É que começou uma ligação que eu desliguei. Ah, Voltou, né? Então, a Rita disse que está fazendo pilates e que ela está com catarata, né? Por isso que ela é está se verdade. afastando um pouquinho do celular. A gente entende, viu, Rita? Um grande beijo para você, desejo melhoras. Se Deus quiser, vai correr tudo bem aí na sua cirurgia. A Elisete escreveu aqui, ó, trabalhando muito para viver, né? O trabalho, ele traz essa é uma distração, né? Da questão Uma do luto, ocupação também, né? ocupação para a mente. Isso aí, Elisete, a gente precisa trabalhar sim, e o trabalho faz muito bem, mas nós também precisamos de um tempinho, né? De descanso, um lazer, algo aí que traga para você uma satisfação. A satisfação é uma das emoções que ajudam no processo de luto. Né? Encontrar uma atividade que traga essa sensação de satisfação vai te ajudar também. Não precisa ser fora de casa, não precisa ser num lugar agitado nem nada, mas ajuda muito. E distrai também a cabeça do trabalho, né? Às vezes a gente precisa desligar um pouquinho do trabalho. Fernanda colocou, estava na rua resolvendo uns probleminhas. Rosa, boa noite, minha linda. Noite, Rosa. Ivonete, ela disse que está travando muito. Será que é só para Ivonete? Parou de travar? Como é que tá aí a internet? Porque de repente ela para um pouquinho, mas ela volta. Se estiver travando, fala aí, tá bom?
A Aninha escreveu: acho que tudo que fazemos enquanto está entre nós, tudo é válido, até porque tudo foi feito com muito carinho e muito amor. Exatamente, Aninha. Né? E a gente faz com aquela consciência que a gente tem naquele momento, com aquele amor, com aquele cuidado. Então, eu tenho certeza que os aprendizados vêm depois, mas a gente não pode se culpar, porque qual é a intenção com que você faz tudo? Qual é a intenção com que, né, que você fez tudo durante a vida daquela pessoa aqui? Eu tenho certeza, se é uma pessoa que a gente ama muito, a gente fez tudo com muito amor. A gente fez o melhor que a gente pôde, né? E realmente, tudo feito com muito carinho. Dri Queiroz, um grande beijo, boa noite para você. Boa noite. Aí a Aninha completou. Até porque cada momento é um momento, né? Cada momento é único. Exatamente. Cada momento é único. A Rita escreveu que tá travando também. Parou, Andréia? De travar? Parou. Para mim, parou. Então deve ser aquele momento, né? Que travou para você que as mensagens vão vindo depois. Eu leio depois, né? Com um pouquinho de atraso. A Aninha escreveu aqui, ó. Vejo assim. Tudo que fazemos é questão do momento que a gente está vivendo. Um exemplo. Às vezes lemos um livro e naquele momento ele te traz uma situação. De repente, a gente pega o mesmo livro e o entendimento já é outro da primeira vez que lemos. É isso mesmo, Aninha, uma ótima observação. Isso eu falo agora. Ótima observação dela. Porque nem tudo que a gente, por exemplo, até numa conversa, a gente às vezes, de primeira, a gente entende uma coisa. Aí quando a gente vai começar a prestar atenção, a gente vai entender uma outra coisa. Exatamente. Eu gostei da observação dela. E sabe por que isso acontece? Porque nós estamos em aprendizado contínuo. E não é só no luto, nós estamos no aprendizado contínuo na vida. Então, a primeira vez que a Aninha leu aquele livro, aquele trecho de livro, ela era uma pessoa com um conhecimento. Quando ela leu a segunda vez, já não era mais aquela pessoa. Era uma pessoa com maior conhecimento. E aí ela pôde perceber coisas que ela não percebeu antes. Ela pôde entender situações que ela não entendeu antes. Eu adoro ler livros. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os meus livros como eles são. Eles são todos marcadinhos assim, ó. Tá vendo? Vou lendo e vou grifando aquilo que eu estou lendo. Essa cor aqui é a cor da primeira leitura. Na segunda leitura já é uma cor diferente. Entendeu? Quando eu terminar de ler esse livro, eu for ler esse livro novamente, a minha caneta já é outra. Por quê? Eu vou grifar trechos do livro e aprendizados que eu adquiri com aquela leitura. Então, na segunda vez, com certeza, eu vou conseguir preencher mais folhas do que agora. Né? Então, eu não li ele todo, estou preenchendo ainda, mas é assim. Então, a gente vai criando percepções. E no luto, na vivência do luto, não é diferente. A primeira vez que você sente uma dor, que você sente uma tristeza, ou que você se depara com pessoas que te lembram muito aquela situação, você vai agir de uma forma. Na segunda vez, você vai agir de uma outra forma. Por quê? Você já teve uma experiência e aquela experiência trouxe um aprendizado para você. Tá? E aí você começa a perceber o que precisa ser feito. Qual é a melhor maneira de lidar com aquela situação? Na primeira vez eu não soube, mas na segunda eu vou me sair um pouco melhor. E na terceira, um pouco melhor. E é por isso que nós precisamos encarar as vivências do luto de frente. Porque é assim que a gente vai aprender a levantar, a lidar com as situações. Tá? Então esse aprendizado precisa de vivência, né? É como se fosse a leitura. Eu preciso ler e reler. Então é importante também falar sobre a dor do luto. O que você está sentindo? Por que você está sofrendo? Por que você está chorando? Por que hoje você está mais deprimida? É necessário falar, porque esse falar
é a mesma coisa que você ler esse livro, tá? Você está lendo pela segunda vez, lendo pela terceira vez, lendo pela quarta vez. E é assim, tá? O aprendizado vai que vai. A Ana Paula É escreveu. que nem a gente quando vai crescendo, a gente tem uma cabeça com uma idade, uma cabeça com a outra, e a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo uma cabeça diferente. E às vezes passa por uma situação igual, só que você vai agir já de uma maneira mais adulta, né? Então, assim, são esses nossos aprendizados, né? No luto, na vida, na profissão, a gente nunca tem a mesma cabeça, a gente sempre vai evoluindo. Exatamente. A Ivonete disse que está travando muito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouco. Eu vou voltar aí. Deu uma travada, Porque Michele. eu saí para mexer aqui para ver se a internet tinha caído alguma coisa. Uhum. Mas vamos ver. Vamos ver se vai melhorar agora. Mas, como eu moro aqui na roça, né? Eu falo que eu moro na roça. O meu condomínio fica no meio do mato mesmo. Eles estão passando cabeamento de Vivo Fibra, internet de fibra, né? Eu olhei hoje e falei, gente, graças a Deus. Eu até parei o rapaz ali na rua, falei, moço, fala pra mim que isso que você tá mexendo é fibra, né? Internet em fibra. Ele falou, é. Eu falei, graças a Deus, tá chegando. Então, assim, eu sei que a internet às vezes falha, gente, mas vai acabar. Vai melhorar isso, tá? Adriana de Paula, boa noite, seja bem-vinda, minha linda. Eu não lembro se a gente já conversou alguma vez, mas um beijo para você. Receba o nosso carinho, nosso amor. Isa, boa noite. Falar nisso. Boa noite, Isa. Quanto tempo eu não vejo, Isa? As meninas foram fazer um passeio lá em Pinda, no projeto da Fernanda, que também tem um projeto lindo, né, para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Juliana também de lá, um grande beijo para você. Beijo. Eu não consegui ir porque eu trabalhei nesse sábado, mas eu vou no próximo. Vou marcar de ir. A Fernanda escreveu aqui, Fernanda Silva. Estou com um pequeno BO aqui em casa, né? Estou oferecendo lar temporário para uma gatinha. Ela veio e trouxe os filhotes, 4 filhotes. Os filhotes eu doei. Agora eu vou tentar doar a mãe. Porque a Agnes, né, que é o nome dela, é um amor com os humanos, mas odeia gatos e não está aceitando os meus meninos. Então vou achar um lar para ela. Pode ser a rainha do lar dela. Para ela poder ser a rainha do lar dela. Isso mesmo, Fernanda. A gente faz isso, né? A gente acolhe os bichinhos, mas às vezes eles não têm essa interação com os outros animais, tem essa dificuldade, né? De se adaptar. A Fernanda escreveu: minha mãe e minha tia, se estiverem vendo essa situação, devem estar dizendo, essa menina só apronta. Olha, gente, que coisa gostosa. É isso aí. É você continuar vivendo aqui, imaginando que elas estão lá pensando de você, né? Que elas estão rindo de você. Isso é uma forma de continuar vivendo com elas, né? Porque você sabe o que elas iriam pensar, você sabe o que elas iriam dizer, você sabe como ia acontecer nessa situação. E isso é o quê? Isso é uma imaginação, tá vendo? A Fernanda imaginou essa situação. Olha, minha mãe e minha tia, se estiverem vendo, devem estar dizendo, essa menina só apronta. É algo que ela criou e imaginou. Mas não é algo gostoso? Até a gente que ouve e que lê a frase dela, a gente sente um conforto, sente algo leve, sente algo gostoso. Tá vendo como a gente tem o poder de se conectar com algo que aproxima de quem se foi? Esse é um exemplo claro, mas também poderia ser um outro pensamento, um pensamento triste, um pensamento que dói, um pensamento que machuca. Então você tem o poder de escolher essa imaginação, né? Significa que eu estou dizendo que isso não existe? Não, não é isso. Quando a gente imagina alguma coisa, é porque a gente não viu, tá? Mas não significa que a gente não sentiu.
tá? Então, eu também criei essas imaginações aí, sabe? Diversas vezes. Muitas vezes, né? Então, olha para você ver que gostoso. A gente tem esse poder. E se a gente fizesse isso o dia inteiro? Imagina que você está lá cozinhando e alguma coisa dá errado. Nossa, você deve estar pensando que cozinheira péssima. Onde foi que eu errei na hora de ensinar essa menina a cozinhar? Não é? São coisas, gente, que vai te conectando com sentimentos bons. E a gente tem esse poder. E a gente pode escolher isso. É preciso treinar, é preciso falar assim, eu quero me conectar com as coisas boas, com os pensamentos bons, com a imaginação boa, com a visualização boa, tá? Positiva. E aí tudo fica mais leve. A Juliana falou assim, gostei da Xuxinha, eu também gosto, Ju. Sabe o que é? Parece que a gente fica mais novinha, né? Sei lá. Mas tu tem cara de novinha. Então, vai chegando a idade, vai chegando, né, umas linhas de expressão que assim a gente tem que ficar, né? Sem contar aqui, né, os branquinhos que aparecem, então a gente vai fazendo de tudo aí pra ficar um pouquinho melhor. Mas eu gosto também de fazer assim e fica diferente. Obrigada, viu? A Rita, faz bem a leitura. Exatamente, Rita, faz bem a leitura. Mas no luto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, tá? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente não está preparado para algum tipo de leitura. Eu falo isso por experiência própria. Eu comecei a ler também muito cedo, muito no início do luto. Não nos primeiros meses, né? Depois ali do quarto, quinto mês eu comecei a ler. Só que tinham livros que machucavam demais, porque eram livros que contavam histórias, né? E essas histórias, claro, vai criar uma visualização na minha mente. Eu já estou toda machucada, toda ferida, toda dolorida. E aí eu fico vendo aquela história de dor de uma outra pessoa, então aquilo acabava comigo. Então a gente precisa também ter esse senso, né? Esse cuidado de escolher bem a nossa leitura, tá? Porque senão, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Mas a leitura é ótimo, né? A gente precisa sim. O comentário da Ivonete que tá travando, eu espero que tenha parado, viu, gente? A Adriana colocou aqui, Adriana de Paula. Boa noite, eu trabalho e faço faculdade. Eu vivo um dia de cada vez. Eu perdi o meu filho, tem 9 meses, mas tenho que viver e lidar com a saudade. Perceberam aqui na frase da Adriana que não tem outra opção além de seguir? E não que deveria ter uma outra opção, né? Nós temos que seguir, porque esse é um aprendizado da vida. Por que é um aprendizado da vida? Porque todas as pessoas morrem. Todas as pessoas que estão à nossa volta vão morrer. Algumas antes de nós, outras depois de nós. E as que morrem antes de nós, é preciso que a gente aprenda a continuar vivendo sem elas. É um aprendizado, é uma evolução, como a gente falou, evolução do aprendizado, evolução do conhecimento, evolução do saber. E aí você se transforma numa outra pessoa. Então, olhar para tudo isso, né, e falar, eu preciso, né, eu tenho que continuar vivendo. Sim, nós temos que continuar vivendo, mas existe uma forma de continuar vivendo, lidando melhor com todas essas emoções. E é isso que a gente pretende, né, passar para vocês, que existe essa forma, tá? E eu não falo isso da boca para fora, não. Eu falo isso porque eu vivi isso. Então, existe uma forma de viver encurtando esses períodos de dor e de sofrimento, tá? Eles vão continuar existindo na vida de vocês. Isso não tem como eu eliminar, né, da vida de vocês. Se eu pudesse, eu eliminaria, porque eu sei o tamanho dessa dor. Mas não tem como. Mas existe uma forma de amenizar, de curar, de tratar, de cuidar, tá? Recebo o nosso abraço, Adriana, que eu acho que é a primeira vez que você tá aqui, eu não tô lembrada de ter conversado com você, né?
A Rosa colocou, estava travando mesmo, está travando mesmo, espero que tenha parado, gente, que isso é 8 minutos atrás, que demora para a gente ler as mensagens aqui. A Fernanda Silva completou aqui, né, a historinha dela. Hoje, resolvendo os meus problemas na rua, eu fui no Extra, acho que é o mercado, né, para poder ir ao banheiro e também comprar miojos da Turma da Mônica. Andando na loja, imediatamente me lembrei da minha mãe e me senti triste, porque no meu bairro só tinha o Extra e a gente batia o ponto lá. Todos conheciam a minha mãe. É incrível, né? Como você entrar num lugar, ele traz realmente essa lembrança para você. E é instantâneo, né, Fernanda? É algo assim que você não pensa muito. Quando você vê, já tá sentindo. E aí que você começa a entender, né? Por que bateu aquela tristeza ali, né? Aí você começa a associar com a lembrança. Então, o sentimento, a emoção, ela vem como uma resposta imediata. E essa é uma diferença de um sentimento, né? Então, olha, emoção é essa emoção, né, que você tem quando ela vem como uma resposta imediata a algo. Entrei no supermercado, né? Entrei lá no mercado e logo me senti triste. Aí que eu vou perceber por que eu me senti triste. Então, viu como foi rápido? Antes de você perceber o que aconteceu, já veio a emoção. Isso é chamada emoção, mas a forma de sentir é muito igual, muito parecida com o sentimento. Só que o sentimento é algo que você processa. É algo que você sente depois que você percebe o que está acontecendo, tá? Susto é uma emoção, mas o que eu sinto depois do susto? É algo que eu processei e aí eu posso ficar com raiva da pessoa, eu posso rir da pessoa, eu posso achar legal o que ela fez. Eu não sei, eu levei um susto. O susto foi a primeira reação que eu tive a uma situação. Então, emoção, tá? Posso levar essa emoção para frente? Posso. Então, dentro do luto, a gente tem essa escolha também. Posso continuar perpetuando essa emoção que eu senti naquele momento do gatilho emocional? Entrei no supermercado e me senti triste. Foi muito rápido. Percebi que fiquei triste porque eu sempre ia nesse supermercado com a minha mãe e nós batíamos ponto lá, todo mundo conhecia, tal. Vou processar essa emoção, continuo processando, transformando ela num sentimento pro resto do meu dia, ou eu vou cortar por ali. Tá? Então, emoção é algo que a gente não controla. Ela acontece, mas o sentimento a gente controla. Então, eu posso perpetuar esse sentimento pro resto do meu dia, ou não. E é isso que a gente já tem que aprender no luto. A perceber isso e falar, opa, tudo bem. Tive essa emoção, sei por que aconteceu, e agora? Agora posso usar uma técnica. Existem aí muitas técnicas para serem utilizadas. E é nesse momento que a gente aprende tudo isso nesse guia que eu tô fazendo. Você vai saber o que fazer nesse momento. Entendeu? Independente da sua história, em algum momento você vai ter um gatilho emocional. Em algum momento você vai sentir a tristeza por uma lembrança, a dor por uma lembrança, a ausência, o vazio, né? E aí? Como fazer? E aí você vai saber o que fazer nesse momento, tá bom? Então, existe uma forma, sim, de amenizar tudo isso. Tá? Aí ela colocou aqui, ó. Mas aí eu respirei fundo e voltei a me concentrar no que estava fazendo. Disse imediatamente para elas: tá bom, mãe, tá bom, já parei, já parei. E disse isso alto, pode. Fiquei vermelha, feito um pimentão. Ainda bem que o estacionamento estava vazio. KKKK. Viu o que ela fez? Ela criou uma técnica, uma forma de sair dali e de não continuar cultivando aquela tristeza pro restante do dia. De alguma forma, ela conversou ali, falou, lembrou da mãe, né? Ó, mãe, lembrei de você, mas não vou ficar triste, peraí, vou continuar minha vida. Tenho que ir em tal lugar, tenho que fazer tal coisa. E aí, muda o pensamento. E aí, mudando o pensamento, se eu não penso naquilo, eu não gero emoção, tá? Eu não tô processando o sentimento. Então, parece um pouco complicado, mas não é complicado. É um treino, tá? A Fernanda, ela traz, assim,
muitas confirmações aqui de todas as minhas teorias que eu tô colocando, né, nesse meu guia. Então, às vezes eu vejo aqui... Mas tá vendo, Michele, como a pessoa mesmo vai aprendendo a lidar com a situação. Só que ela não Né? percebe Ela que isso... fez assim, ó, ela deu um drible, Isso. né? Naquele gatilho, porque é um gatilho forte. Isso. Ela deu um drible e ela se saiu, fez o gol, né? Vamos falar assim, ela fez o gol. E ela transformou isso, né, num gesto de amor, conversando, falando com a mãe. Ah, já parei. Porque, na verdade, ela não ia gostar de ver ela assim, triste, né? Porque ninguém melhor que ela para conhecer. Então, eu achei muito legal, achei interessante. E a gente vai achando uns meios da gente se desviar desses sentimentos que tanto machuca, né? E a gente vai aprendendo, mas é aos poucos, viu, gente? Não é assim tão rápido. E a Fernanda sempre, né? Ela sempre estava triste, sempre comentando alguma coisa, e agora eu estou vendo ela assim, já com atitude bem melhor. E é isso, gente, um aprendendo com o outro aqui. E é para isso que existe a live terapia, para a gente interagir. E a gente vai olhando essas conversas, a gente vai assim, vai absorvendo para nós, vocês vão pegar para nós. Se ela conseguiu, eu consigo, né? Exatamente. Eu consigo também. E assim, isso acontece, Andréia, lembra que eu falei aqui? A gente vai caminhando, a gente vai aprendendo a viver, mas a gente tem erros e acertos, né? Sim. Esse exemplo da Fernanda foi um acerto. Só que muitas vezes no período, né, do luto, nesse período de processo de luto, a pessoa ela está na fase de depressão, porque a depressão ela acontece ali o tempo todo. Tem dias que está mais forte, tem dia que está mais fraquinha, tem dia que ela está mais intensa, né? E ela é uma fase que acontece no processo de luto, não tem como fugir dela, mesmo que ela dure pouco tempo, mas ela acontece. E a depressão, ela é, na verdade, ela é uma, vamos dizer assim, uma falha, né, química que acontece no cérebro, que faz com que a pessoa depressiva interprete as coisas que vive e as emoções de forma diferente. Então, uma pessoa depressiva, tudo que é isso aqui vira um negócio desse tamanho. Por quê? Porque essa interpretação é diferente. Então, cuidar de uma pessoa depressiva requer essa atenção. E isso é um processo químico do cérebro. Por quê? Porque ele para de produzir certos tipos de neurotransmissores. E aí dá esse problema aí de interpretação, tá? Das situações e das emoções. Então, se no momento de luta eu estou depressiva, eu não vou observar que isso foi uma técnica, foi um drible e que deixou mais leve. Eu não vou associar isso e falar, nossa, olha, toda vez que eu fizer isso, eu vou me sentir melhor. Eu vou conseguir sair daquela tristeza, eu não vou cultivar aquilo para o resto do meu dia. Então, a pessoa em luto tem dificuldade do processo cognitivo, que é o processo de pensar, e também no processo de assimilação. Ela não vai perceber, né, que isso foi um gol. Tá vendo a diferença de participar da live, de estar aqui e de ter alguém que vai fazer assim, olha, né, é isso, entendeu? É isso que a gente traz aqui, porque a pessoa no processo de luto não consegue. Não é porque ela não quer, não é porque ela não tem força de vontade, não. É algo que quimicamente no cérebro não tá legal, tá? Por conta desse período depressivo que a gente vivencia no luto, tá bom? Então, estar aqui é realmente aprender aí essas sacadas, tá bom? Nossa, e eu gosto muito quando isso acontece, porque tá confirmando, né, tudo que eu tenho ensinado aqui, tudo que eu tô trazendo de exemplos, de experiência. Então, aí eu vejo que tem alguém fazendo, eu falo, não, alguém tá entendendo o que eu tô dizendo, então tá dando certo. E é isso que a gente quer, que vocês aprendam a viver melhor nesse processo, tá? Eliane Daziri, boa noite, é minha primeira vez aqui na página e eu estou gostando muito. Eu perdi meu filho há um mês e ainda está tudo tão confuso. Eliane, né? Boa noite, receba o nosso abraço, meu, Michele, da Andréia, tá?
nós fazemos esse trabalho aqui com muito carinho, com muito amor, toda semana. Sempre você vai encontrar uma live aqui. Ficam aí todas armazenadas na nossa página. Toda semana com um assunto diferente, tá? E sempre trazendo essa visão do que pode melhorar, o que é normal, o que não é normal. E nós estamos aqui sempre também em aprendizado, porque nós aprendemos com tudo que a gente faz aqui, tá? Seja bem-vinda. E nesse começo é tudo muito confuso mesmo. Um mês é muito pouco tempo para que você consiga entender todas essas emoções. E nós podemos dizer para você que essas emoções, elas acontecem como um turbilhão, chegam todas de uma vez e é difícil processá-las, né? A gente não sabe nem por onde começar. Mas você está no lugar certo, tá? Que aqui a gente começa a guiar vocês nesse processo, nesse entendimento, mostrando para vocês o que é normal, o que não é, o que pode ser melhorado dentro desse processo e também traz aí uma forma de você refletir sobre tudo que você está vivendo, tá? Você não está sozinha, aqui tem muitas mães. Você precisa, nesse momento, de muito amor e muito carinho com você mesma, tá? Você é a primeira pessoa que deve fazer isso por você. Não espere isso dos outros, espere de você, tá? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer que o outro venha e nos acolha, né? Dê esse amor, dê esse carinho. E no começo a gente recebe, mas chega um momento que aí a gente se decepciona, porque nem todo mundo tá ali o tempo todo pra gente. Porque o nosso luto, ele vai estar sempre com a gente. Para nós, todos os dias, vai ser um dia de luto, vai ser um dia de dor, de saudade. E a gente precisa aprender a conviver com ele. Mas para as outras pessoas que estão próximas, a dor, ela passa mais rápido, né? Se não for alguém muito próximo do teu filho, você vai perceber que a dor passa mais rápido. E tá tudo bem, né? Porque o que faz o luto acontecer, né, é o amor, é o tamanho do amor que a gente tem, tá? E esse amor é o que faz com que, como o André falou, né, faz com que a gente permaneça aqui, vivendo um dia de cada vez por eles, né, como uma âncora, como ela disse aqui. Isso aí. Então, esse amor, ele nos impulsiona a seguir um dia de cada vez e, ao mesmo tempo, ele nos prende. Então, é esse aprendizado, tá? E nós estamos aqui para apoiar você, para te ouvir quando você quiser falar, tá bom? Um grande beijo. Roberta, boa noite, meninas, saudade de vocês. Estamos aqui toda semana. A Ivonete colocou, que bom, parou de travar. É internet, Ivonete. Calma, tá chegando a fibra aqui na roça. Ai, a gente tem que rir para não chorar, porque tem dia que trava tudo aqui. Aí tem que fazer. A Rita escreveu aqui. A Rita, ela é muito participativa. Sempre foi, né, Rita? Sempre, sempre. Honestamente, não consigo mais chorar. Tenho saudades de todos os meus entes queridos, mas tenho a certeza de que estão todos bem e vivos, perto da gente. Não fico triste, aprendi com vocês e decidi viver a vida, né? Fazer bem tudo o que gosto. O meu dia fica cheio de ocupações. Nossa, nem dá tempo. A vida tem que seguir. E é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo pilates, caminhada, leio um pouco, pois não posso forçar muito os meus olhinhos, né? Fica tudo embaçado na minha vista. O médico proibiu o uso excessivo de celular. Pingo colírio 2 vezes ao dia. Vou voltar ao oculista para ver se abaixou a pressão alta na vista. Então, Rita, pegue o seu celular e apenas ouça, né? Ouça aqui a nossa live como se fosse uma radionovela, né? E estamos aqui sempre com você. Você sabe que a gente te ama, que a sua história é muito linda e que depoimento lindo, né? Tem gente que pode pensar, honestamente não consigo mais chorar. É porque tá tudo tão bem resolvido aqui. Tá tudo em paz aqui dentro. E isso não quer dizer que
que ela não tenha saudade, isso não quer dizer que ela esqueceu dos entes queridos. Isso a pessoa tem que ter consciência de ter um amor para sempre. O fato de ela tá vivendo, né? Ela está sobrevivendo a tudo isso, fazendo o que eu acabei de falar, algo que faz sentido na vida dela. Então, se ela está caminhando, ela está fazendo o pilates, ela está cuidando da saúde dela, isso é um autocuidado com ela mesma. Mas esquecer é subhumano. Nunca, nunca esquecer, nunca, não vai. vai. Ela está aprendendo, ela tá aprendendo a sobreviver, não é isso? Ela aprendeu a lidar com as emoções que a fazem chorar. E ela fala, não preciso chorar, né? Mas tem momentos que a emoção toma conta e a gente chora, e tá tudo bem. Mas quando a gente chega nesse estágio, é porque tá tudo em paz aqui no coração. Não tem mais aquele sufoco, aquele desespero, né? Então, é muito lindo quando a gente chega nesse momento, né? A gente tem um entendimento, a gente tem uma aceitação, e a gente continua cultivando o amor. Então, isso é algo que é o que a gente deve buscar dentro desse processo de luto. A gente deve buscar essa paz que reina no coração. E quando a gente tem aí um comportamento desse, é porque a gente está em paz, né? Um beijo para você, viu, Rita? Fico muito feliz. A gente que viu a evolução, né? As transformações da Rita, a gente fica feliz sim, porque é tudo que a gente quer, né? Ai, aquele alívio no coração, sem aperto, sem dor, né? E é possível, gente, é possível. É possível chegar nesse momento sem esquecer de quem a gente ama, sem deixar de falar, sem deixar de lembrar, sem deixar de chorar em alguns momentos, né? Porque tem momentos que emocionam, que tocam o coração, tá? A Adriana de Paula, ela escreveu, é a minha primeira vez e eu estou gostando muito de ouvir tudo isso, muito obrigada. Então, receba todo o nosso amor, Adriana. Venha sempre que você quiser. Todas as quartas-feiras a gente está aqui. Sempre nesse clima, tá, gente? De muito amor, de muita alegria. Eu sei que às vezes tem gente que chega aqui um pouco mais tristinha. Se quiser ficar quieta, só ouvindo, tudo bem. Se quiser participar também, tudo bem, né? Porque aqui não tem certo, não tem errado, tá bom? A gente fazia live aqui até quando não tinha ninguém. No começo, às vezes não tinha ninguém. Era eu e a Andréia, o meu marido assistindo, um outro celular ligado ali, 2, 3 pessoas. E era só a gente. E a gente foi gravando, foi fazendo. Continuou. Isso aconteceu presencial também. Também. Você lembra? Aí ia nós duas, aí só tinha nós duas. Falei, vamos fazer nós duas. A gente nunca desistiu, não. E hoje a gente está aí recebendo todo esse carinho de vocês e esse retorno, né, das pessoas melhorando, gostando do que a gente traz aqui. Que nem a Michelle falou, nem eu nem ela somos expert no assunto. Mas tô ficando, a gente gente. tem... Tô ficando. Hã? Tô ficando expert no assunto. Então, expert. Não, você está ficando mesmo. É a meta. Você está ficando mesmo. Mas a gente tem uma coisa que nos move a ajudar vocês, que é a empatia, né? Nós nos colocamos no lugar de cada um. A Michelle, principalmente, porque ela vive o que vocês estão vivendo agora. Então, para a gente é muito importante isso. Então, não importa se tem 2 ou 3 pessoas, a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Sempre, né, Michelle? Exatamente. A Ivonete escreveu, né? Há 4 meses e meio o meu filho se foi. Hoje eu passei mal, passei mal. Chorei muito e nem consegui chegar no meu trabalho. Sentei no meio-fio, na rua, até uma colega, né, me achar e me levar até o meu trabalho. Tomaram uma água e me mandaram para casa. Eu chorei o dia todo. Tem dias que a gente realmente está assim, né? A gente quer sentar e a gente quer ficar ali, largada. Eu tenho certeza que nesse dia foi difícil até sair de casa, né? A gente vai porque a gente tem a obrigação de trabalhar. E aí, quando chega no meio do caminho, a gente não consegue seguir. Né? Alguma coisa trava, alguma coisa para.
e para aqui dentro, né? Para dentro da gente. O mundo continua girando naquele ritmo que sempre teve, mas nós estamos num ritmo diferente. E com certeza, Ivonete, você hoje estava nesse ritmo diferente, né? E o que tem acontecido nesses últimos dias? Ontem, hoje, né? Ao acordar, quais são os pensamentos, o que aconteceu, aonde você foi, o que você lembrou. Tudo isso influencia na forma como você vai se comportar no seu dia, tá? Todo pensamento que você tem, lembrança, imaginação, sonho ou convivência com alguém em algum lugar, algum ambiente, alguma conversa, tudo isso vai impactar na forma como você vai se sentir. E são esses sentimentos que fazem você, né, ficar, como nesse dia, mais chorosa, sem vontade de trabalhar, sentou ali, ficou quietinha, né? Com certeza, a sensação de querer que alguém passe ali, te pegue no colo, te coloque para dormir, né? Mais ou menos assim. E a gente fica realmente sem reação para tudo isso, porque a gente não sabe lidar com isso. E é aí que a gente começa o nosso trabalho de observar o nosso luto. Observe o que aconteceu no seu dia de ontem, o que você ouviu, aonde você foi, que lugar você frequentou, com quem você falou, o que você imaginou, se teve um sonho, o que aconteceu, que criou, né? E isso pode ter sido ontem, anteontem, e aí foi acumulando e hoje você ficou assim, né? Por que a gente pede para olhar e observar? Porque nesse momento você vai entender o que te faz mal no luto. O que te fez mal, o que te deixou assim. É importante a gente olhar e saber. Esse é o autoconhecimento do luto, tá? E isso é algo que a gente vai fazer dentro desse guia que eu estou criando. Todos os dias você vai aprender a olhar para isso. E antes de você chorar o dia inteiro e sentar na guia da calçada, você já vai ter feito algo para amenizar e não chegar a esse ponto. É isso que é encurtar o processo de dor. Há quantos dias a Ivonete está sentindo isso? Não foi com o despertar do dia de hoje. Deve ter 2 ou 3 dias que ela está com algo ali, ó. Martelando a mente. Criando ideias, pensamentos, imaginação, que estão criando todas essas emoções. E hoje ela não aguentou. Tá? E para que isso não aconteça, para que isso não se prolongue, existe essa forma. Aprender a olhar e detectar algo logo no início e não perpetuar esse sentimento. Não deixar que ele passe de um dia para o outro, não deixar que ele passe do período da manhã para a tarde, não deixar que ele passe de uma hora para outra. Lembra que a gente fala sempre aqui, o luto é minuto a minuto. Nesse minuto eu tô bem, daqui 5 minutos eu não sei como eu tô. Vem um gatilho emocional, acaba comigo. A Fernanda entrou no supermercado, teve um gatilho emocional. Ela podia ficar aos prantos se ela não soubesse conduzir aquela emoção, aquela situação. Certo? Então, dentro desse processo de luto, aprender a lidar com as emoções é fundamental. Mas a gente vai aprendendo isso bem devagar, né? E dentro desse trabalho que eu estou criando, que eu estou montando, você vai aprender a observar isso antes. Tá? É isso aí, gente. Vou pegar na mãozinha de vocês e acompanhar vocês o dia inteiro. Vai ficar pronto, vai ficar pronto. É o meu sonho. Vocês não têm nem ideia disso. Tem dia que eu acordo de madrugada pensando nas coisas, juro por Deus. Eu levanto 2 horas da manhã, não consigo dormir. E aí, enquanto eu não pego o caderno e começo a escrever as ideias que estão aqui, os entendimentos que vão surgindo na minha mente, eu não paro, eu não consigo dormir. Tá? Então, vai sair. A Rita, dia 7/4, no mês que vem, vão fazer 14 anos, né? Que a minha mãe desencarnou, na Semana Santa.
Lembro de todos meus entes queridos. Dia de aniversário, falecimento, faço orações para todos eles e converso com todos eles. Isso mesmo, Rita. Converse com eles. Isso deixa a gente mais próximo, né? Ana Paula Fernandes. Faz tempo que eu não te vejo, Ana Paula. Um beijo para você. Tempo que a gente não se fala. Aí a Fernanda falou aqui sobre a técnica que ela usou lá no mercado, ó. Sim, essa técnica que eu faço de conversar com a minha mãe, tem vezes que dá certo, como hoje. Mas tem dias que não. Aí a depressão baixa mesmo. Eu choro. Então, eu me recolho, deixo a emoção sair, para ela não ficar presa e a dor baixar. Aí eu começo a ficar melhor de novo. A gente não pode desistir, né? Exatamente. E por que essa técnica dá certo e tem hora que não dá certo? Por que uma hora funciona e outra hora não funciona? Tudo depende da origem dessa emoção, da origem desse gatilho emocional, tá? E aí, para cada tipo de origem, existe uma técnica específica, tá bom? E é isso que também a gente vai aprender, tudo isso. A Rita, sinta-se abraçada, Deus abençoe você, acolhendo, como sempre, né? As mãezinhas que chegam aqui. A Ana Paula colocou, Ana Paula Almeida, né? Sinto até dores no corpo, né? De tanta saudade dele. Hoje eu chorei o dia todo. A Paula também chorou hoje. E às vezes a gente precisa chorar, né? Não tem nada de errado em chorar também, gente. Chorar alivia, coloca um pouco pra fora. Só que a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode chorar o tempo todo. Quando a gente começa a chorar o tempo todo, é porque a gente tá entrando em um luto mais complicado, mais difícil de sair dele, mais difícil como dizer assim, mais difícil de entender e de processar, tá? Então, quanto antes a gente começar a se cuidar, começar a conhecer nosso luto, começar a conhecer o que faz bem, o que faz mal, o que faz com que eu fique mais triste, o que me tira dali, me deixa um pouquinho mais alegre. Quanto antes a gente começar a perceber isso, a gente entra nesse processo de encurtar o processo de sofrimento, né? O tempo da dor, o tempo do choro, tá? Porque é muito... Às vezes a gente precisa chorar e chora mesmo. Mas aí você chora 5, 10 minutos, daqui a pouco você tá bem, você tá não é que você tá renovada, você tá se sentindo bem. Aquilo foi o suficiente para você e vem aquele alívio e você segue em frente. Só que tem dias, né, que você não consegue. Então é preciso entender por que você não tá conseguindo apenas chorar ali 10, 15, 20 minutos, meia hora e seguir em frente. Aí tem alguma coisa errada. E aí que entra todo esse aprendizado. Laurinha, boa noite. Eliane, obrigada pelo acolhimento. Sempre, minha linda. Aqui é um lugar feito para vocês, tá? A Fernanda escreveu. Ontem fez 2 anos que a velhinha morreu. E a minha mãe foi em fevereiro. Foi muito seguido, né, Fernanda? A Fernanda é a mãe e a tia. Sinta-se abraçada por mim, a Rita falou aqui, viu, Fernanda? Um dia de cada vez e chorar faz bem. Né? Dê o seu tempo, Deus abençoe você. Muita força, beijo no coração. A Aninha escreveu aqui. Realmente, a gente lembra mesmo, pois trabalho no mercado onde fica o laticínio do meu pai. E por muito tempo, aos 52 anos da minha vida, ele esteve sempre, tipo, trabalhar junto, ir para casa junto, e de repente me vi sem ele ao meu lado, né? Há 5 anos atrás. E eu, já com o conhecimento da doutrina espírita, tudo foi me confortando. E com o passar do tempo, eu coloquei uma foto dele no meu local de trabalho. E falo com ele como se estivesse ali, como ele está. E agradeço a Deus por ter me proporcionado esses 52 anos ao lado dele. É muito gratificante saber que a missão dele foi cumprida. Que lindo, Aninha. Tá vendo? Quando chega
esse momento, né, a gente percebe, assim, aceitação, conforto, né, que teve aquele acolhimento. E é isso que fica, essa gratidão, né, a gratidão por ter vivido esse tempo. Cada um de nós tem uma missão aqui, mesmo que os nossos filhos, né, partam aí antes de nós, num período curto de tempo de vida, eles também têm a missão deles, né? E seria justo mantê-los aqui por mais tempo se cumpriram a missão que eles têm? Então, a gente precisa também pensar nisso, né? É difícil, é doloroso, é claro que a gente quer tê-los aqui por perto, né? Mas a gente tem que também pensar neles e entender, né, os propósitos aí de Deus, e aceitar esses propósitos. É difícil quando a gente olha e percebe que não tem mais eles por aqui. Mas quando você olha para a missão, né, a missão deles, eu olho hoje para a missão do meu filho e eu só consigo pensar que a missão dele era me encaminhar para esse mundo que eu estou vivendo agora. Eu não tinha outra missão para ele. Então, ele foi muito novo também, com 18 anos, não tinha, né? E hoje eu olho para isso com muito amor, né? Você aceitar vir aqui, ficar pouco tempo, longe de alguém, né? Para depois ficar longe de alguém que você ama, apenas para ajudar essa pessoa num trabalho que ela vai fazer aqui. Né? Esse é o meu pensamento, né? E essa é a minha crença. Então, cada um tem aí que encontrar sua crença, encontrar aquilo que conforta o seu coração, tá? E eu hoje olho para tudo isso e eu agradeço, né? Agradeço por estar aqui, por fazer esse trabalho. Né? Foi algo lindo, um presente lindo que eu tenho aqui, apesar da dor, tá? Adriana de Paulo escreveu, Deus que dá força para continuar sempre. A saudade fica para sempre. Eu não esperava perder meu filho. Ele infartou com 23 anos. O plano de Deus não é nosso. Exatamente, Adriana, exatamente. O plano de Deus não é nosso. E se a gente for olhar, lá onde eles estão, com certeza é melhor do que aqui, né? Lá é o plano de Deus. Esse mundo aqui também é um mundo de Deus, mas é um mundo onde tudo é mais difícil, né? Tem tantas coisas perigosas. E eu vejo também que muitas vezes a gente tem que aprender a viver aqui. Tem tantas pessoas com muito rancor, com muita mágoa, com muito ódio, com muita raiva. E quando a gente passa por um luto assim bem difícil, a gente aprende a utilizar muito mais o amor, a empatia, o cuidado, a compreensão. Tá? Então, isso é algo que eu também levo como aprendizado do luto. A Celinha Carvalho. Sinto dor em tudo. O corpo, músculos, na parte, né, muscular, pela dor do meu filho. Dor que ninguém entende. E muitos julgamentos. 2 anos e meio que perdi meu filho. Celinha, receba o nosso abraço. Não lembro se não sei se era você, porque eu já falei com uma Celinha aqui, mas eu não lembro se era você. Mas receba aí o nosso amor. Nossa página está aqui para acolher vocês, para ajudar vocês, mães, tá? Aqui geralmente chegam muitas mães, mas também chegam filhos, netos, avós, né? E todos são muito bem recebidos. O nosso amor é grande e cabe todo mundo aqui. E é difícil realmente uma pessoa entender a dor do luto. Muito difícil. Talvez esse seja o diferencial aqui da nossa página, porque eu já vivenciei esse luto, a Andréia também já passou por um luto. A Andréia tem uma grande empatia por esse trabalho, apesar de não ter perdido, né, filho, porque a maioria aqui é mãe, mas ela teve sim a experiência dela com o luto e ela sabe o quanto isso é doloroso. Então, hoje, o trabalho que a gente faz aqui é justamente para acolher vocês, tendo em vista que chega um momento que ninguém entende, né? Acordou, ó, tá dormindo até agora. Para quem não sabe, eu tenho um gatinho que fica aqui participando de todas as lives. Tem dia que ele fica transitando em frente à câmera, hoje ele só dorme. Tá só dormindo, só mudou de lado, desmaiado aqui.
Então, Celinha, a gente sabe que é difícil quem entenda essa dor. Mas nós estamos aqui, nós entendemos um pouquinho o que você está passando, tá? Aqui não tem crítica, não tem julgamento, tem reflexão, tá? A gente pede para vocês refletirem muito sobre situações que estão acontecendo, mas nunca é uma crítica ou um julgamento. É apenas aprender a olhar para a situação de uma nova forma, tá bom? Então seja bem-vinda, venha sempre aqui, sempre que você quiser e abra o seu coração pra gente, tá bom? É o seu único filho, né, Celinha? O meu também, meu único filho, né? Meu emocional vai me matar, é o que sinto de tanta dor no corpo, nem durmo à noite. É muita tensão, né? A tensão faz isso, né? Dá essa dor muscular. E o emocional traz a dor no corpo, dor física, tá? É isso aí. Eu gosto muito de floral, viu, Celinha? Não sei se você gosta. Floral são aquelas gotinhas, né? A gente pede para fazer na farmácia de manipulação. Um floralzinho para ajudar você nesse processo, para você dormir um pouquinho mais relaxada, para você descansar um pouquinho mais à noite. Alivia também a tensão do corpo. Tá? O floral sempre é bom. Não tem contraindicação, não tem perigo nenhum. Pode tomar junto com outra medicação. E quanto mais você tomar o floral mais vezes ao dia, melhor, tá? A Rita, boa noite a todos. Vou sair, pois o meu filho vai pingar o colírio. Graças a Deus, meu filho que lembra. Que bom, né, Rita? Ele cuida de você, bonitinho. Sintam-se abraçadas. Deus abençoe todos vocês e muita força. Obrigada, Rita. Beijo no seu coração. Beijo, Rita. A Fernanda. Ele é um fofo, ele é mesmo. E ele ama ficar aqui. Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, que eu vou estudar, tá ele aqui. Chega antes de mim. A Juliana colocou, essa dor do luto é física também. E a depressão piora. A gente precisa ter cuidado com a depressão do luto. É normal sentir um pouquinho de depressão, ficar deprimido em alguns momentos, é normal. Nós estamos passando por um estado emocional, porque o luto é um estado emocional, onde diversas emoções acontecem juntas e ao mesmo tempo. Então, uma das fases do luto é a depressão. E ela acontece o tempo todo, misturada com diversas outras fases. Não existe um momento. Boa noite, Ana Paula. Com Deus, meu amor. Bem. Então, ela não acontece em um período pré-determinado, em um momento específico, antes ou depois de outra fase. Ela está acontecendo o tempo todo. Tem horas que a gente percebe isso, tem horas que não. Mas muitas vezes a gente percebe a depressão quando ela está já num momento irreversível, então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai se entregando aos sentimentos mais negativos, né? Tristeza, dor, raiva, ódio, rancor, decepção, né? Tudo isso, ele mexe muito com a pessoa. Lembra um exemplo aqui da Fernanda? Estava no mercado, tive um gatilho emocional, lembrei da minha mãe, senti saudade, senti tristeza, quase chorei. Ponto. A Fernanda usou uma técnica para sair dali, para não cultivar essa tristeza pro resto do dia. Mas tem pessoas que não conseguem. E aí elas cultivam aquela lembrança o dia todo. No decorrer do dia, ela vai processando mais e mais. A emoção que aconteceu de forma espontânea começou a ser processada e virou um sentimento. Então, o sentimento do dia virou a tristeza. Se eu faço isso todos os dias, com todas as lembranças, com todos os pensamentos, o que eu estou fazendo? Caminhando rumo à depressão. Tá? Então, eu preciso, o quanto antes, aprender realmente a sair dessas emoções que acontecem devido a tudo que eu vivo, a tudo que eu penso, a tudo que eu imagino, a todos os meus sonhos, tá? Então, eu preciso aprender a romper o processamento desse sentimento. Quando eu vou romper esse processamento,
eu estou me desligando. E aí é muito mais difícil eu entrar numa depressão, porque eu entro na depressão pela quantidade de vezes que eu vou processando toda aquela emoção negativa. E aí ela vai somatizando, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, chega uma hora eu não consigo sair de lá. Tá? Fica mais difícil. E tudo isso acaba sendo um processo mental, um processo da mente. A minha mente vai fazendo isso de forma automática. Por que ela faz de forma automática? Porque eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Ela aprendeu. Ela aprendeu pela repetição. Então, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela aprenda a sair da dor, aprenda a sair da tristeza. Então, eu tenho que repetir 1, 2, 5, 10, 20 vezes até ela aprender. Aí eu vou fazer de forma automática. Tá? Então, o processo é o mesmo. Só que o que eu estou ensinando para ela? O que eu estou repetindo várias vezes para minha mente que ela está fazendo sozinha? É isso. Celinha, depois eu vou colocar aqui, eu vou mandar para você. Eu tenho uma receita de floral, tá? Essas para dormir. Aí você manda fazer na farmácia de manipulação. Vou mandar no seu message, tá bom? Mando para você. O floral, ele é ótimo, né? Então, é uma composição que eu fiz. Inclusive, a Daisy, né? A Daisy é uma outra mãe também que participa aqui. Ela conseguiu deixar alguns remédios que ela tomava para dormir e ficou só no floral. Tá? Ela fala que são as gotinhas milagrosas. Mas existe uma forma certinha de tomar, né? Mas é mesmo. Eu já tomei já também. O segredo do floral tá em quantas vezes no dia você vai tomar. Tá? Não adianta eu pegar o vidrinho todo de floral, tomar e falar assim, agora vou deitar e dormir. Não vai funcionar. O floral, ele atua no nosso corpo pela quantidade de vezes. Porque como ele é feito das flores, ele não é um remédio forte. Ele é natural e ele é bem fraquinho. Como que eu vou utilizar para ele fazer efeito em mim? Toda hora eu vou lá, 8 gotinhas, 10 gotinhas. Daqui a pouco, 2 horas depois, mais um pouquinho. 2 horas depois, mais um pouquinho. O que acontece? Como ele não é um remédio forte, ele precisa de dosagens, né, em tempo menor, para que ele continue a fazer efeito no seu corpo. Porque você toma ele, ele começa a te acalmar. Se você for tomar só à noite, o efeito dele já passou. Tá? Então tem que dar continuidade nesse efeito que eu vou, né, administrando durante o dia. Tá? Esse é o segredo. Várias vezes ao dia. Pode ser 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite. Não tem problema. 5 gotinhas cada vez. Ótimo, perfeito. Tá? É assim que vai fazer vai trazer mais resultado para quem está tomando. Ela colocou aqui, ó, tomei remédio controlado por um tempo, não quero ficar tomando o controlado, o antidepressivo. E a gente vai ficando presa nele, né? E foram justamente os remédios que me fizeram cursar, né, os cursos aí de terapia, porque eu sempre senti dentro de mim que tinha um jeito da gente se cuidar sem precisar tomar remédio. Porque no começo é o que a gente faz, né? É o que de mais rápido, né, traz pra gente um alívio, um desligamento da mente, porque você não consegue dormir, então o remédio te ajuda a dormir. Aí o outro remédio antidepressivo é para você ficar mais ligada durante o dia, porque o remédio de dormir te deixa meio lenta, né? E aí só vai aumentando a quantidade de remédios. Então é um para dormir, um para ficar bem. Depois você vai tomar outro para ansiedade, porque você está esperando chegar o horário da noite para você tomar um remédio para dormir, e a hora não passa, e a hora não chega, e aí você vai ficando ansiosa. Toma mais um remédio. E assim vai, gente. O nosso corpo ele vai ficando viciado, ele vai precisando disso. Mas o nosso corpo, ele produz tudo isso. Lembra que eu falei que depressão é um processo de deficiência química? O cérebro para de produzir certos neurotransmissores. Aí a gente entra com remédio. Aí o cérebro vai falar assim, a mente fala assim, aquele neurotransmissor tá vindo ali, não precisa nem produzir. Pronto. Se acomodou, viciou.
Entendeu? É assim que acontece o processo. Ele deixa de produzir porque ele está vendo que aquele neurotransmissor está vindo através do remédio. Tá? É isso que acontece. Falamos bastante, hein, André? Falamos, passamos da hora? Não, tá aí. 9h30. 1h30. É que assim, é Ah, meia não. hora até o pessoal começar a entrar, né? Aí depois que eles entram. Ah, tá. Né? Ai, gente, é bom porque a gente vai conversando, nem vê o tempo passar, né? Eu nem vejo o reloginho aqui Passar do rápido. meu celular, porque é a tela toda, mas, assim, é muito bom conversar com vocês, é muito bom ter esses retornos, né? Eu queria dizer aqui que vocês são únicas. Ninguém pode substituir vocês. E só esse caráter bom da sua vida já é um bom motivo para viver, viu, gente? É esse meu recadinho para vocês hoje. Grande beijo. Para você Fiquem com um Deus. beijo. Para você um beijo, Michele. Beijão. Beijão aí no fofo. Sim, tá aqui. Tchau. Sujando meu tapete de pelo. Beijo, fiquem Normal, com Deus, normal. tá? Beijo, gente.